E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Hoje vamos focar num tópico que é essencial para qualquer prova de geografia: o clima. A gente vai desvendar as causas e os efeitos que moldam nosso dia a dia para garantir aquela nota máxima. Então, bora lá. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender, de uma vez por todas, a diferença entre o que a gente sente do clima e o porquê de a gente sentir isso. É mais simples do que parece, prometo. Olha só o nosso roteiro de estudos, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver os elementos, que é basicamente o que a gente sente no dia a dia. Depois, vamos dar um mergulho nos 3 tipos de chuva. Na sequência, a gente ataca os fatores, ou seja, as causas por trás de tudo. Vamos ver como isso funciona na prática aqui no Brasil e, para fechar com chave de ouro, um resumão de causa e efeito que, vai ficar na cabeça. Bora começar então. Primeira parte, elementos. O que a gente sente. A ideia aqui é falar sobre as características do clima que a gente consegue medir e, claro, sentir na pele. Tipo o calor, a chuva, a umidade. Agora, atenção total aqui, porque essa é a pegadinha da prova. É fundamental entender essa diferença. Pensa assim, elementos climáticos são o quê? É o efeito. É quando a gente fala, nossa, tá quente e úmido hoje. A gente está descrevendo o que está sentindo. Já os fatores climáticos são o porquê. É a causa. É explicar, tá quente e úmido porque a gente está numa área de baixa latitude, perto do mar. Sacaram? Um é o efeito, o outro é a causa. Beleza. Então, quais são os principais elementos? Bom, temperatura e umidade todo mundo já conhece, né? Tranquilo. Agora, amplitude térmica, esse nome pode assustar, mas é moleza. É só a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de um dia. Tipo, fez 30 graus de dia e 15 à noite. A amplitude foi de 15 graus. Simples. E por fim, a pressão atmosférica. A gente não vê, mas ela é super importante. É literalmente o peso que o ar faz em cima da gente, e ela explica um monte de coisa. E para entender pressão, essa dica aqui é de ouro. Pensa no freezer de casa. Quando a gente abre a porta, não sente aquele ar gelado caindo lá no pé? É exatamente isso. O ar frio é mais denso, mais pesado, por isso ele desce. E se ele desce, ele faz mais pressão na superfície. Já o ar quente é o contrário. Ele é levinho, ele sobe. E se ele sobe, a pressão lá embaixo diminui. Essa dança do ar subindo e descendo é o motor de quase tudo o que acontece no clima. Guardem isso. E olha que legal essa aplicação prática. Por que será que jogador de futebol sofre para jogar em cidades como La Paz, na Bolívia? A resposta está na altitude e na pressão. Lá é muito alto. Se é alto, tem menos coluna de ar em cima da cabeça das pessoas, certo? Menos ar significa menos peso, ou seja, menor pressão. Com a pressão menor, o ar fica rarefeito, que é um jeito chique de dizer que tem menos oxigênio em cada respirada. Aí o corpo, coitado, tem que se virar nos 30 para conseguir o oxigênio que precisa. Beleza, já que falamos de umidade, vamos ver como essa umidade vira chuva. E um detalhe importante, nem toda chuva é igual. Vamos ver os 3 tipos principais de como ela se forma. Basicamente, a gente tem 3 receitas para fazer chuva. A convectiva é aquela pancada de verão, bem forte e rápida. O ar quente e úmido sobe, esfria lá no alto e pá, cai a água. A frontal acontece no encontro de uma massa de ar fria com uma quente. A fria mais pesada empurra a quente para cima e aí chove. E por último, a orográfica, ou de relevo, que é a chuva barrada por uma montanha. O vento empurra a umidade, ela bate na montanha, é obrigada a subir, esfria e chove. Agora, olhando os desenhos fica ainda mais fácil. Na esquerda, a chuva convectiva. O sol esquenta o chão, o ar quente sobe, condensa e chove, clássico da Amazônia. Na direita, a gente vê as outras duas. A frontal. A massa fria chega por baixo, tipo uma rampa, e levanta o ar quente. Já a orográfica, na montanha, é isso aí. A massa de ar úmida vem, encontra o paredão de pedra, sobe, chove de um lado e outro lado fica seco. Ok, até agora a gente viu os efeitos, o quê. Agora vamos virar a chave e entender as causas, o porquê. Vamos falar dos fatores climáticos. E o primeiro fator, talvez o mais importante de todos, é a latitude. É só olhar o mapa de radiação solar do Brasil. As áreas em vermelho e laranja, onde o sol bate mais forte, estão lá em cima, perto da linha do Equador. As áreas mais frias, em azul e verde, estão no sul. É por isso que, de modo geral, uma cidade como Fortaleza é bem mais quente que Porto Alegre. Os raios do sol chegam mais em pé no Equador. Mas aí vem aquela pergunta para testar o conhecimento. Se o Equador é a região mais quente do planeta, como é que pode ter neve no topo de uma montanha que fica bem em cima da linha do Equador?
A resposta está no nosso próximo fator. E a resposta é altitude. A regra é simples. Quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica. Não importa se estamos na latitude mais quente do mundo. Se a gente subir uma montanha de 5.000 metros, a temperatura vai lá para baixo. Lembrem do ar rarefeito? Lá em cima ele não consegue segurar o calor direito. Então latitude e altitude sempre andam de mãos dadas. Agora, vamos comparar praia com o interior. O mar é tipo um grande regulador de temperatura. Ele guarda calor. Demora para esquentar, mas também demora para esfriar. Isso é maritimidade. Por isso, no Rio de Janeiro, a diferença de temperatura entre o dia e a noite não é tão grande. Já em Cuiabá, no meio do continente, o que manda é a continentalidade. O chão esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Resultado, dias super quentes e noites bem mais frescas. A amplitude térmica lá é enorme. E para fechar os fatores, mais 3 que são cruciais. Correntes marítimas são como rios dentro do oceano que levam calor e umidade pelo planeta. A vegetação, como a floresta amazônica, funciona como um ar-condicionado natural gigante, liberando umidade e refrescando tudo. E o relevo, que a gente já viu, pode funcionar como um muro, bloqueando a passagem de umidade e criando áreas secas do outro lado. Fechou. Agora vamos ver como tudo isso funciona na prática, aqui no nosso país, focando na dança das massas de ar. Imaginem elas como grandes bolhas que viajam por aí, carregando as características do lugar onde nasceram. Olhem só a diferença. No verão, à esquerda, o Brasil é dominado por massas quentes e úmidas, que vêm da Amazônia e do Oceano Atlântico. É por isso que chove tanto. Agora, no inverno, na direita, a grande estrela é a Massa Polar Atlântica, a MPA. Ela vem lá do sul, gelada, e é ela que causa as frentes frias que fazem a gente tirar o casaco do armário aqui no sul e sudeste. Pronto. Para amarrar tudo isso, chegamos na parte mais importante para a revisão. O resumo final. É o mapa mental para conectar causa e efeito e não errar mais na prova. Então a lógica é essa, e é bem simples. Elementos climáticos são um efeito, é o quê? Temperatura, chuva, é a descrição. Fatores climáticos são a causa, é o porquê. Latitude, altitude, é a explicação. A prova pediu para explicar por que um lugar é seco, a resposta está nos fatores. A prova pediu para descrever o clima de um lugar, a resposta está nos elementos. Guardem isso. E para fechar, vamos pensar um pouco além da prova. A gente viu que a vegetação da Amazônia é um fator climático importantíssimo que gera chuva para um monte de lugar no Brasil. Agora, pensem comigo. Se a gente mexe nesse fator com o desmatamento, o que acontece com todos aqueles elementos que a gente sente? O que acontece com a temperatura, com a quantidade de chuva, com a umidade do ar? Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a próxima.